Nós estamos aqui com a presença do nosso amigo Maioli, que é o CEO da revista Norminha, né, que é um camarada que também eu sempre falo que é um monstro sagrado, né, da segurança do trabalho a nível de Brasil. A revista Norminha que está em todos os países, né, através do blog do Laércio, que a gente se ajuda mutuamente, né, para poder fazer a propaganda, né, do trabalho do Maioli, porque é um trabalho que já tem vários anos. Nós temos 14 anos que estamos nessa área, né, no rádio, transmitindo, fazendo esse trabalho aqui que eu faço aqui. Mas o Maioli é mais dinossauro, né, assim, de um ponto de vista de tempo, né, na parte cronológica, ele é bem mais vivido nessa área. Mas eu queria agradecer aqui a participação do Maioli, porque é um grande amigo que nós temos na segurança do trabalho, e parabenizar por esse trabalho que ele faz todas as quarta-feiras nessa revista virtual, né, que ele como é que se diz? Ele está à frente, né, sempre desse trabalho. Maioli, um grande abraço. Pois bem, Virgínio, é verdade, esse trabalho que é desenvolvido, né, pela Câmara de Segurança do Trabalho é muito importante, tá? Muito importante, porque como a gente é conselheiro do CREA dos nossos estados e conselheiro do CONFEA, né, quando a gente entra na nacional, você está sendo candidato agora para nacional, e eu vejo que tanto você quanto o nosso amigo Diego são pessoas de altíssimo nível, que não chega a pessoas com baixo nível na engenharia. Primeiro, para passar para a engenharia, para ser engenheiro, é necessário passar por uma série de situações do curso, que são 5 anos. Eu iniciei, parece que 16, 17 alunos. Tá? Então, é muito difícil. Quando chega a parte de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, 4, 5, geometria espacial, análise de solo, física, é um negócio, não é fácil, é pesado. Tá? Então, a gente coloca a nossa expertise para ajudar o Brasil a gastar menos, porque eu vejo, Virgínio, que assim, os políticos, de modo geral, eles não vislumbram a questão matemática, técnica, de um bom gasto de financeiro. Eu quero que entenda bem assim. Veja bem, em 98, salvo engano, o INSS gastou 40 bilhões de reais com acidente do trabalho. Tá? Então, por que não pegar esse dinheiro e investir em segurança do trabalho, melhorando a questão financeira, do salário da engenharia, dos técnicos de segurança, do médico do trabalho, dando uma condição melhor para as empresas para salvaguardar a expertise, né, de você não gastar esses 40 bilhões com um acidente de moto, com um acidente de trabalho, com máquinas e equipamentos bem equipados com medida de proteção coletiva. Então eu vejo assim que tem muito gasto, o Brasil tem muito dinheiro, mas não gasta da forma que deve ser gasta para poder salvaguardar a vida das pessoas que mais precisam. Porque, salvo engano também, um percentual muito pequeno de pessoas muito ricas, que não vai para dentro da fábrica, e um percentual muito grande de pessoas que vai para dentro da fábrica, 98% mais ou menos. Tá? Então, as pessoas precisam do cuidado, né? As pessoas se entram na política para salvaguardar a vida das pessoas que são maioria. Tudo que for tocar o barco com relação financeira, é o pobre que tem que leva nas costas. Mas poucas pessoas que têm uma condição financeira melhor não fica como é que se diz? Não está adestrito dentro dessa situação de risco que são as pessoas mais pobres. Concorda, Virgínio? Com certeza, Silvio. Só para você ter uma ideia, em 2024, o INSS gastou com o auxílio doença por acidente de trabalho, o B91, 354,7 milhões de reais em nível nacional. Só para auxílio doença. Então aí não está considerado aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio acidente.
E o quanto as empresas também gastam com o trabalhador que acaba tendo que se afastar para fazer o tratamento de saúde. Então, hoje, isso mostra o quanto o governo acaba somente querendo arrecadar. Ou mostra o quanto as empresas não estão preocupadas com a questão de acidentes. Ou mesmo o trabalhador, muitas vezes, também tem culpa de se colocar em situações de risco. Vamos dar um exemplo hoje na questão do uso do celular. Só nesse mês de janeiro, eu que sou engenheiro de segurança de empresa de transporte coletivo, os nossos motoristas atropelaram dois pedestres que estavam correndo sobre a canaleta que é exclusiva para transporte de passageiros com ônibus, sem olharem para o lado, Silvio. Os passageiros, os pedestres passaram pela canaleta sem olhar para os lados para ver se algum motorista estava passando. Eu vejo o quanto estão desatentos porque estavam usando fone de ouvido, porque estavam usando celular, porque não prestam atenção para olhar, acham que tudo está na tecnologia. Então você acha, Silvio, que os acidentes também não têm culpa do trabalhador? Como nós, enquanto engenheiro de segurança, a gente tem que começar a analisar isso, fazer palestras, campanhas orientativas, vídeos institucionais, alertando eles para que eles possam olhar isso. Aqui vai meu abraço também, o Maioli, que está acompanhando a gente na revista Norminha. Parabenizo pelo excelente trabalho que vem conduzindo nos últimos anos à frente dessa revista, que é esplêndida na questão de prevenção de segurança do trabalho. Então, nós, a Coordenadoria Nacional, nós temos que começar a fazer esses aspectos, né? Então, nós temos que promover o desenvolvimento de carreira desses profissionais em engenharia de segurança no Brasil, fortalecendo as capacitações de ações de fortalecimento profissional, os treinamentos da atualização de normas, essas novas pessoas que estão trabalhando hoje, os jovens que estão no mercado de trabalho, eles são diferentes dos jovens de 20 anos atrás. Como que nós vamos chegar com eles com a cultura de segurança e falar para eles? Existe um outro aspecto diferente hoje, né? Não vou aqui entrar em detalhes dessa questão cultural, que esses adolescentes de hoje a gente tem que tratar também. Acho que é uma questão de um outro momento a gente conversar. Os avanços tecnológicos, fomento a inovação e tecnologia, está aí o ChatGPT, está aí as IAs que vêm para desenvolver em diferentes aspectos. Nós podemos ajudar as máquinas que estão trabalhando nisso. Então, para a gente reduzir o trabalho, a gente tem que encontrar todas as possíveis os procedimentos que possam incluir, né? Conexão e networking, como esse traquejo que a gente está fazendo agora, um aspecto de mudança de pensamento do Paraná com a Paraíba. Isso é fundamental, essa questão cultural. Eu vejo você, Silvio, que passou agora por um momento delicado de saúde, né? O quanto você também teve que se olhar para você, né? Para entender o quanto você precisava reagir. No ambiente de trabalho é o mesmo conceito. Se a gente não tiver essa percepção, se o trabalhador não tiver esse conceito, ele se expõe em risco sem perceber. Pessoas achando que mandar mensagem pelo Instagram, pelo TikTok, eles estão exímios de culpas. Eles têm culpa, a gente tem que entender quais são os nossos deveres e obrigações, as pessoas não sabem isso. E a atualização de normas técnicas. Cada vez mais hoje está sendo mais restritivo os trabalhadores, alguns aspectos de exposição a riscos químicos, né? A riscos biológicos, aos ergonômicos, aos riscos psicossociais. E as empresas entendem isso? Muitas vezes não. Então nós, enquanto Confé, então o Conselho Profissional, aí, que tem mais de 1.100.000 profissionais, ele precisa abranger todo esse conhecimento. Então, Silvio, programas como o seu, que já estão no ar há 14 anos, eles tinham que sim ter recursos do Confé, através dos CREAs, para que eles continuem a existir e traga cada vez mais conhecimento, como ele é feito hoje.
Tá? Então, aqui, conte como um defensor na Câmara Nacional para que a gente possa levar mais aspectos gerais de prevenção para que a gente reduza esse número de acidentes no B91, reduza o número de mortes, que é alarmante, né? Nesse Brasilzão de 5.569 municípios. Perfeito. Eu fico muito envaidecido, Virgínio, de quando a gente encontra, né, pessoas que realmente que falam o mesmo linguajar da gente na parte de prevenção e nessa questão dos custos, dos gastos, né, dos valores gastos, desnecessariamente, que poderia ter sido gasto de forma mais assim, centralizada para ajudar a própria iniciativa privada e o governo a gastar menos e gastar com planejamento para que a gente possa salvaguardar aquelas pessoas que mais precisam, que são os trabalhadores, né? Que hoje, né, assim, com essa diversidade, né, o tempo, a parte cronológica, ela é muito dinâmica e atropela muito a questão da legislação, que é muito lenta. Os nossos legisladores andam a passo de caramujo, né, em relação à questão do IA, na questão da legislação. Então, tem muitas legislações que, por exemplo, a NR16, nós tivemos aqui, trouxemos o nosso amigo Edmilson, né, que é um cara especialista também na área de segurança do trabalho, que criticou bastante a NR15 e a NR16, e com muita maestria, porque essas situações que colocam a gente, né, de assim, entre a cruz e a espada, quando a gente vai fazer um laudo, com relação a algumas anuências que a legislação não bate o prego e vira a ponta de forma que a gente possa dar uma posição assertiva, né, dentro da técnica que nós conhecemos, que a legislação falha muito. Então eu acho que a gente tem que pensar também, eu sempre vislumbrei esse pensamento de ter pessoas na parte da legislação, como um deputado, como um senador, o próprio vereador, né, ou um deputado federal, que tenha, né, esse conhecimento. Eu conheci, na época, eu era presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, em Brasília, em 92, eu conheci o deputado Paulo Paim, tá, que é do Rio Grande do Sul. E ele inclusive é técnico de segurança do trabalho. Tá? Então, eu conversando com ele, e ele disse que, na época, ele disse que tem uma resistência muito grande, porque a maioria das pessoas que estão lá dentro do Congresso são empresários. E o que ocorre? Quando vai fazer alguma legislação que possa ter alguma anuência forte com relação de empresarial, eles barram. Tá? Então, eu acho que a gente que vive, né, dentro dessa área deveria ter representatividade de fato de um profissional ou de vários profissionais para que a gente possa proteger a nossa categoria também, entendeu? O que tu acha, Vitor?